Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus, não é? Estamos aqui dando continuidade aqui aos nossos vídeos, né, sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já vamos falar do tema 51, que não deixa de ser uma boa ideia, não é? E o tema 51 vai exclamar o seguinte: a carne é fraca. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar especificamente sobre a relação entre o espírito e o corpo. Ouçam aí o que José Herculano Pires nos diz sobre o assunto. O homem é espírito e não carne, de maneira que, fundamentalmente, é o mesmo neste e no outro mundo. Apelando aos seus amigos espirituais, conseguirá a assistência intuitiva que lhe indicará o caminho certo. E esse caminho é o do amor. É moral o que é bom e justo. Mas se a maioria repele esse critério por interesses particulares, saber tolerar a vitória da imprudência não é fácil. Mas se fizermos o que nos cabe, nossa consciência não será conturbada. O necessário é sustentar a verdade diante da mentira, não apoiar o erro e tentar corrigi-lo. Se a tentativa falhar, a responsabilidade do erro cabe aos que erraram. O médium dá ao mundo a sua contribuição, mas não pode obrigá-lo a aceitá-la. José Herculano Pires, em um livro Mediunidade. É fácil a gente observar, pessoal, que as nossas inclinações viciosas, né, que são de ordem moral, elas são mais ligadas ao nosso espírito, não é? Do mesmo modo que aquelas que parecem ser mais físicas, elas dão a impressão que essas viciações dependem do nosso organismo, não é? Por isso que quando são essas viciações que dão essa impressão, que parecem ser do nosso organismo, nós achamos que nós não somos tão responsáveis por elas, não é? Como, por exemplo, a sensualidade, a cólera, não é? Então a gente tem essa visão de que, eu nasci assim, não é? Eu vou ser sempre assim, uma Gabriela, né? E só a gente lembrar o seguinte, na realidade, os nossos órgãos cerebrais, eles correspondem às diversas aptidões, né? Cada setor, cada parte tem uma aptidão específica, né? E essas aptidões, elas vão se desenvolvendo no nosso cérebro em conformidade com o quê? Com as atividades exercidas pelo nosso espírito. Desse modo, gente, esse desenvolvimento, ele é um quê? Ele é um efeito, ele não é uma causa. Assim, essas viciações que nós temos, elas são o quê? Elas são o efeito, elas não são a causa, não é? Nós podemos refletir esse pensamento do seguinte modo, não é? Um músico, por exemplo, ele não é músico porque ele tem o dom da música, certo? É o contrário, pelo fato dele ter o dom da música, que ele é um músico. Ouçam aí o que Allan Kardec nos explica sobre este assunto. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. Assim, o espírito é o artífice de seu próprio corpo, por assim dizer, modela-o a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Assim sendo, a perfeição do corpo seria o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa o seu utensílio à medida que aumentam as suas faculdades. Allan Kardec, em um livro A Gênese. Assim, quando em alguns espíritos, em alguns de nós, né, desperta a sensualidade, então é o que? É o nosso espírito agindo sobre o nosso corpo físico. É do mesmo modo que para um outro espírito, não é? Ele ver uma cena sensual, nada produz, porque o espírito, que é a causa, não está ali agindo sobre aquele determinado órgão do cérebro dele, não é? Para produzir esse efeito. A variedade de emoções, não é?
que nós temos desse modo devem ser sempre compreendidas pelo nosso espírito, não é? Pelas qualidades que o nosso espírito traz. Então, nós não podemos descartar, claro, que temos disposições instintivas também, não é? Um espírito que por diversas encarnações ele é enérgico, não é? Que ele sempre toma a frente, sempre foi mandão, não é? Ele vai dar aos seus nervos essas qualidades fortes, não é mesmo? Então, vai ser um espírito forte nesse sentido. E isso faz com que, e nós também sintamos isso, não é? Em algumas situações das nossas vidas, parece que o nosso sangue ferve. O meu sangue ferve por você. Não é? Será que o nosso sangue, ele ferve mesmo, né? Sim, ele ferve, né? Mas em que sentido? O espírito, através das suas disposições morais, atuando no nosso corpo físico, ele pode alterar, não é, o nosso sangue. Então, a ação do nosso espírito sobre o nosso corpo vai provocar algumas desordens orgânicas pelas emoções morais violentas que ele dispõe, que ele já traz inerente, né? Nós temos sempre que lembrar que a codificação nos ensinou que para o espírito se manifestar, não é? O meio disponível é o quê? É o corpo físico. Como o espírito ele já existe antes do corpo físico, não é? Ele pré-existe ao corpo físico, isso a gente sabe, não é mesmo? Então ele possui a responsabilidade absoluta pelos seus atos. Então, nós culparmos, né, o nosso corpo de carne pelas nossas más ações, a gente está buscando fugir da responsabilidade. É a mesma coisa que você cair da bicicleta e você querer quebrar a bicicleta achando que a culpa foi dela. Não é? Seria mais ou menos essa relação. Então, a carne não é fraca, não é? Pois fraco é o nosso espírito, porque ele que é a causa, ele que é o responsável por todos os nossos atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos instintos. E diz a razão que as consequências da responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito, pois quando mais esclarecido ele for, menos excusável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Revista Espírita, 1869, março. Assim, meu caro amigo e amiga, se você é que nem eu, está com sobrepeso, mas não consegue resistir a um pudim, certo? A nossa carne é forte, mas o nosso espírito, que é fraco, não é? E está ali com a sensação da gula bem firme ali, como causa, né? Que nos leva ao efeito de comer aquele suculento pudim. Esse era o nosso papo dessa quinzena, não é? Lembremos que a carne não é fraca, fraco é nosso espírito e nós podemos mudar, né, os nossos procedimentos através do autoconhecimento. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente quinzena, sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.